Estamos no mês das mulheres e hoje nós estamos recebendo uma mulher muito especial e poderosa também aqui no nosso podcast. Algumas pessoas têm medo dela, outras têm muita admiração. E para a gente contar um pouquinho sobre a vida dela, o trabalho dela e como é ser mulher, mãe, esposa, avó e juíza, nós estamos recebendo aqui a doutora Rosângela Zacarquim dos Santos. Ela é juíza da primeira vara criminal. Doutora, que responsabilidade! Primeiramente, seja bem-vinda. E por que a senhora escolheu a vara criminal? Obrigada, Daniele. Quero também cumprimentar a todos que nos ouvem, dizer que é um prazer estar aqui para compartilhar alguma história, experiências, né? Então, eu sempre gostei da área criminal, mas advogava, e para o advogado, no meu caso, eu não me sentia tão à vontade, né? Eu fazia mais a área civil, trabalhista. Assim que eu passei no concurso, eu sempre me afeiçoei por essa área criminal. Porque sim ou porque não, mas são as mazelas humanas, né? Eu achei que seria um meio de eu contribuir com a sociedade, de um lado aplicando penas justas, né? De outro olhando com um olhar de justiça também sobre as pessoas que infringem a lei. Então, eu gosto do que eu faço. E já são quantos anos, doutora? Então, esse ano, no mês de setembro, eu farei 20 anos de magistratura, se Deus permitir. E assim, quando eu ouvi falar de você, assim, de pessoas que conheciam, porque até então a gente acompanha o noticiário, o nome da doutora, aí algumas pessoas comentaram sobre você, olha, ela é uma pessoa muito boa, maravilhosa, a juíza. Aí quando falaram a juíza, a doutora, né? Eu perguntei, mas qual que é a juíza? Não, ela é a juíza criminal. Aí eu falei, nossa, juíza criminal. Então, assim, às vezes, até as pessoas até assustam um pouquinho, tipo, como ser uma juíza criminal, que parece que é algo um pouco mais perigoso, um pouco mais... não sei, doutora, explica melhor pra gente isso. Como é que você consegue conciliar, né? O seu dia a dia, a sua rotina, como ser uma juíza criminal, porque eu imagino que não seja tão fácil assim. Na verdade, a gente ainda hoje sente o impacto, às vezes, de algumas coisas que acontecem. O juiz, ele não é um ser insensível, né? A gente é um ser humano igual você, nós nos sensibilizamos com o que acontece no seio da sociedade e a área criminal até me chamam de um pouco de durona. Eu sou um pouco dura nas penas, porque a gente vê a sociedade cada vez mais vulnerável, mas ao mesmo tempo eu não sinto ódio daquelas pessoas que cometem crime. Eu consigo olhar com um olhar sereno. Não vou dizer, a doutora passa a mão na cabeça dos bandidos, a doutora... Não, e muita gente que pratica um crime, às vezes é um episódio isolado na vida dela. Ela vai pagar por aquilo, mas na medida da sua culpabilidade, né? Na medida do que ela praticou. Então, eu me sinto à vontade nessa seara, eu me sinto bem, né? Claro que tem episódios que a barbárie até nos tira o sono. Já aconteceu de eu perder o sono, de estar frente a frente com aquela pessoa que praticou aquele ato tão terrível, mas ao mesmo tempo você vê um ser humano, né, naquela pessoa, tem uma história de vida também de violência, às vezes, na sua casa, mas, enfim, nada disso justifica. Sim. As penas são aplicadas e, como eu disse, tem até fama de durona, mas tudo assim com um trabalho feito com temor, né?
Porque o justo juiz é Deus, né? E a gente, os juízes da terra são agentes delegados, agentes que recebem uma delegação divina. Então, que isso seja feito com muita parcimônia, com muita atenção, com muita justiça no caso concreto, que é a equidade, né? Equidade e a justiça no caso concreto, sopesando bem as circunstâncias. E no caso dos crimes contra a vida, não sou eu que julgo, né? Todos os outros crimes, roubo, furto, estelionato, estupro, eu ouço as testemunhas e aplico a pena, né? Vale dizer também que as penas são feitas em códigos por deputados e senadores. O juiz é muito injustiçado. Por que a juíza aplicou essa pena tão baixinha, né? Por que a juíza aplicou essa pena tão alta? Ele não merecia. Então, é a hora de escolher seus representantes, os nossos representantes. Pense que eles vão fazer as leis que nós vamos ter que cumprir. Então, nós cumprimos leis que estão nos códigos, no caso nosso, Código de Processo Penal e Penal. Mas no caso do Tribunal do Júri, que são os crimes contra a vida, homicídio, tentativa de homicídio, aborto, infanticídio, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, são as pessoas da sociedade. Eu vou explicar um pouquinho como funciona o júri. Antigamente, os monarcas detinham o poder de vida ou morte sobre as pessoas. Então, começou-se um movimento para que isso não fosse mais, porque uma pessoa só poderia errar e, enfim, sempre errava, né, com frequência e aplicava penas injustas. Então, criou-se o Tribunal do Júri. Como funciona? Numa cidade igual à nossa, né, que temos mais de 200 mil habitantes, todos os anos, do ano anterior, eu escolho 700 pessoas aproximadamente da sociedade. Por exemplo, você, nosso cinegrafista, o editor. Todos podem ser chamados, nós pegamos a lista do TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral, de faculdades, enfim, de órgãos, até a CDL pode fornecer, né, nomes. E aí a gente faz essa lista e publica essa lista para que, se alguém saiba alguma coisa desfavorável dessa pessoa, que ele aponte, né? Nós procuramos a ficha criminal, fazemos uma varredura nas pessoas que irão compor o júri. Passando sem nenhuma impugnação, então, passando o ano, nós fizemos isso o ano anterior, todos os anos a gente renova a lista. Passando esse ano, nós escolhemos, o código fala em 25 pessoas. Como aqui a gente tem uma mobilidade muito grande, pessoas que se formam, vão embora, mudam, então eu escolho em torno de 50 a 100 pessoas para atuar durante a temporada. Essas pessoas, elas têm que comparecer no dia do júri. Eu marco, por exemplo, dia 4 vamos ter um júri. Essas pessoas comparecem. No dia nós escolhemos 7 dentre aquelas pessoas por sorteio que vão se assentar e elas vão julgar. Elas vão conhecer o caso, vão ouvir as testemunhas, a defesa, a acusação, vão expor os fatos, vídeos, todo o material, perícias, tudo que foi produzido naquele crime. Comparece também o réu, né? Claro, as testemunhas. E as pessoas do povo, da sociedade, vão julgar o seu semelhante. Quais são os tipos de casos que vão para esse tipo de julgamento? Então, só os crimes contra a vida no Brasil. Nos Estados Unidos, não, né? Vão outros crimes, mas aqui no Brasil só os crimes contra a vida. E doutora, até para a gente entender um pouquinho mais, hoje quais são os tipos de processo que estão dentro da vara criminal? O que engloba ela? Por exemplo, tráfico de drogas, crimes contra a vida, formação de quadrilha, enfim, explica melhor para a gente essa parte. Então, conforme a cidade... Quando se instala uma comarca, tem uma vara para tudo. Sim. Feitos gerais, tanto civil como criminal. À medida que a cidade cresce, então separa criminal do civil.
A cidade vai crescendo mais ainda, então começam as varas especializadas. Por exemplo, a minha vara é especializada em homicídio, nenhum outro juiz faz. Crimes contra a vida em geral, aborto, infanticídio, esse que eu falei. E também eu faço feitos gerais ainda, porque ainda temos poucas varas criminais. Eu faço roubo, furto, estelionato, receptação, toda a gama de crimes que você ouve falar, estupro de não vulnerável. Daí vem a segunda vara criminal, violência doméstica, que infelizmente aqui nós temos muitos casos, e ela também, a segunda vara, divide os feitos gerais comigo. E faz também estupro de vulnerável. Todos os vulneráveis, no caso de estupro, vão para a segunda vara. Terceira vara criminal só cuida dos sentenciados. Eu sentencio, a segunda vara, terceira, quarta e quinta sentencia. Os sentenciados vão para a terceira vara. Aí o juiz da terceira vai acompanhar o cumprimento das penas, ele que acompanha o presídio, ele é o corregedor do presídio, ou seja, ele verifica se estão cumprindo as normas. Também eu quero esclarecer à sociedade sinopense que o presídio, as unidades prisionais não pertencem ao judiciário. É difícil a sociedade entender isso, as divisões. Como eu falei, as leis ao legislativo, sim, nós aplicamos, estamos sujeitos. As unidades prisionais, o Ferrugem, é sob a égide do Estado de Mato Grosso, do governo estadual, do executivo estadual, né? Então, a gente correiciona, o juiz corregedor, no caso que é da terceira, ele correiciona o presídio, ele verifica se está tudo sendo feito corretamente, sim, pelos agentes, agora se chama polícia penal, né? Sim. Os agentes prisionais. E agora, recursos, as pessoas, a direção, tudo que acontece no presídio é do governo estadual, do executivo estadual. Os recursos também, no caso eu falei. Sim. Até eu tenho, às vezes, né, eu penso que é difícil para a sociedade entender essas divisões. Tudo que acontece lá também, a sociedade coloca na conta do judiciário. Mas as coisas, nós temos essas divisões. E é até interessante da gente falar isso, né, sobre a situação de lá e até mesmo achei bem legal o que a senhora explicou, porque às vezes até vocês devem ouvir o pessoal dizendo: ah, mas é muito tempo, é pouco tempo, enfim. Na verdade, vocês estão ali desempenhando um papel e cumprindo uma lei, né? Então, que já vem pronta, que alguém escolheu as pessoas para estarem lá, né? E que daí realmente segue todo um processo. É verdade. Então, se concorda ou não concorda, já é uma outra situação, não é, doutora? É verdade. Então, o poder judiciário é o poder que menos gasta em publicidade, que é uma crítica também, uma autocrítica, né? O poder executivo investe bastante em publicidade, mostrando suas obras. Os deputados, senadores, vereadores, enfim, todo o legislativo investe bastante mostrando seus feitos, seus projetos. O poder judiciário, às vezes, não esclarece a população do que ele desempenha. Então, isso é uma injustiça que se faz com nós, de acreditar tudo, né, ao juiz, porque se tem um código penal com a pena de tanto a tanto, isso foi decidido pelos deputados e senadores. Exatamente. Nós só pegamos o código, o manual, nós temos um manual a seguir, não podemos sair dali e aplicamos. Doutora, hoje qual que é o desafio de ser juíza? Olha, eu penso que o grande desafio é o judiciário não acompanhar com o número de pessoas, recursos humanos suficientes, não acompanhar o crescimento e a demanda populacional. Por quê? Os juízes estão assoberbados, né, de processos. Por exemplo, aqui em Sinop, nós recebemos pessoas
Sim, diariamente, Sim, né? Um número bastante enorme gente. de pessoas. Então, essas pessoas procuram o judiciário para ação de alimento, para divórcio. Essas pessoas procuram porque teve uma desavença, um entrevero no trabalho. Enfim, tantas situações, essas pessoas saem nas ruas de carro, de moto, acontece acidente, tudo isso desemboca no judiciário, sem contar que às vezes fim de semana bebe, acontece crimes, né? Sem contar os crimes passionais, que são os crimes de amor, vamos dizer, entre aspas, né? Brigas de marido e mulher e afins, né? Então, aumentando a população, aumenta-se os crimes. E nós não temos conseguido acompanhar colocando pessoas, porque o Poder Judiciário, vamos pensar ali no fórum, as pessoas se aposentam, o trabalhador se aposenta também, né? Acontece que ficam doentes, ficam de licenças, e a população só aumentando, e o judiciário realmente, às vezes, fica assim, num passo diferente do aumento da população. O que gera isso? Aumento de trabalho, carga de trabalho para os juízes e para os servidores, e, consequentemente, a morosidade na prestação jurisdicional, ou seja, demora mais. Por uma demanda grande. Por uma demanda grande. Por exemplo, juizado especial, que muitos processos não precisam de advogado. Ontem eu estava conversando com um colega, ele falou que entrou quase 1000 processos esse mês. Como que um juiz, sozinho, um juiz e poucos servidores, conseguem dar conta dessa demanda, né? Quase impossível. Nós temos informatização, que ajudou muito, né? Foi uma revolução no judiciário, a informatização dos feitos, mas, como eu disse, ainda está aquém do que a população merece, né? E como que é feita essa contratação desses profissionais para estarem lá, para atender a demanda também, doutora? Então, só por concurso público. Todas as funções? Não, ou não? No caso, assim, os servidores das varas, né, que são as secretarias, cada juiz tem uma secretaria para executar. Por exemplo, eu mando intimar, aí tem que fazer o documento, o servidor, e põe na mão do oficial de justiça, que são pouquíssimos também, aqui em Sinop. Ele tem que ir a campo, ele tem que ir na casa da pessoa levar. Hoje em dia se admite também por WhatsApp e tal, foi uma grande ajuda. Mas, enfim, esses servidores são por concurso público, né? Agora, nós temos os terceirizados, que fazem a limpeza do prédio, fazem a recepção, fazem serviço de telefonista. Isso tudo antes era por concurso. Agora, por último, tem se feito essa terceirização, que auxiliou bastante também. Nós temos os estagiários. Como nós temos faculdade de Direito aqui, sim, nós temos um teste seletivo para estagiários. Também, recentemente, foi implantada a figura do juiz leigo para o juizado especial, que são advogados que se candidatam, passam por um teste seletivo também, para ser juiz leigo. Claro que tudo passa depois para a mão do juiz togado, sim, né? Para o juiz de concurso, vamos dizer assim. Mas também. E nós temos, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, que antes eram todos concursados, nós temos aqui ainda, mas recentemente também se faz um teste seletivo para o credenciamento desses profissionais, né? Eles prestam serviço para o judiciário. E, doutora, hoje a Sinop é responsável... qual que seria a regional? Como é que funciona? A abrangência, né, da comarca. Então, toda a cidade de Sinop e a cidade de Santa Carmen. Antigamente era mais, né? Antigamente abrangia Vera, Feliz Natal,
todas essas cidades menores, Itaúba, né? E com o crescimento de Sinop não tem como mais. Não tem. E as cidades também cresceram, as outras, e conseguiram suas próprias comarcas, né? Já foi uma conquista, Já né? foi. Para todos, eu imagino. E ajudou bastante, né? Ajudou bastante a gente. A demanda deve ter crescido em todas essas cidades, toda a região praticamente, né, doutora? Sim. Mas mesmo assim, como bem disse a senhora, que ainda é um dos grandes desafios. Tem, porque nós tivemos taxa de homicídios aqui maiores do que Rondonópolis, quase igual Várzea Grande, né? Então, o que acontece com o crime de homicídio? Ele é composto de 2 fases. Os outros processos não, só uma fase. O que é isso? O crime acontece. O delegado e seus agentes policiais, colhem as provas preliminares, fazem o trabalho deles, que chama-se encadernado num inquérito, se resume ali no inquérito. Eles mandam para quem? Para o promotor de justiça, que é o Ministério Público. O promotor de justiça, ele é o dono da ação penal. A gente chama assim, ele representa a sociedade, o clamor da sociedade, ele representa. Então, ele faz uma denúncia, uma peça, e manda para mim, juíza. Ele manda para mim, eu vou analisar se os requisitos legais estão presentes, uma análise preliminar, em geral estão, porque passa por um profissional de qualidade, né? Treinado para isso. Aí, ele me manda, eu recebo a denúncia. Recebendo a denúncia, eu faço saber a pessoa que está sendo denunciada, formalmente, né? Olha, você está sendo processado, está aqui a cópia, as provas preliminares, você vai se defender com advogado ou vai se defender com um defensor público? Que nós temos também a defensoria, que foi um avanço tremendo, né? Aí a pessoa, não, eu tenho meu advogado. Procura, o advogado faz uma peça preliminar, arrola testemunhas, as provas que ele quer, manda para mim. Ou ela fala, não, eu não tenho advogado, eu mando para a Defensoria Pública, o próprio Judiciário manda, o defensor público vai fazer o mesmo trabalho do advogado, arrolar testemunhas, fazer a defesa preliminar. Feito isso, eu marco um dia para ouvir as testemunhas que o Ministério Público indicou e que a defesa indicou, e para ouvir o próprio acusado. Eu ouço, geralmente num dia eu ouço todo mundo, se faltar alguém, eu marco outro dia. Aí, depois disso, eu devolvo para o Ministério Público fazer o fechamento final, que se chama alegações finais, mesmo para a defesa, depois volta para mim para que eu prolate a sentença, de acordo com tudo que foi produzido. Então, esse é o processo comum, ordinário, que a gente fala. No tribunal do júri, além de todo esse procedimento, ao invés de eu prolatar uma decisão que se chama sentença, eu prolato pronúncia ou impronúncia. Eu faço uma decisão que eu falo, eu vou mandar para o tribunal do júri, ou não vou mandar para o tribunal do júri, que é raro, né? Porque todo esse crivo, em geral, a gente manda. Aí, mandando para o tribunal do júri, eu tenho essa segunda fase, que daí eu vou produzir tudo que eu produzi e até outras provas no dia na frente dessas pessoas que foram selecionadas, desses jurados, que não conhecem o caso, vão passar a conhecer, mas não com a sabedoria letrada minha. Vão com a sabedoria que eles têm da sua vida, a sabedoria popular, a justiça social, a mentalidade de justiça que eles têm. Entendeu? Doutora, como garantir um julgamento assertivo? Olha, é o que todos nós buscamos, né? Que as testemunhas não mintam, que até a Bíblia condena. Uma das coisas que Deus odeia, e está escrito na Bíblia, testemunha falsa. Por quê? Porque isso produz consequências terríveis. Eu sempre falo, eu estou em 4 paredes, pessoal. Eu preciso que as testemunhas me falem a verdade. E a testemunha que mentir pode ser processada. Então, hoje em dia, o que ajuda bastante é as câmeras. Olha, é o meu desejo que haja muitas câmeras na cidade. Porque daí
vê o rosto filma o rosto da pessoa, né, individualiza bem. Porque é horrível quando as testemunhas não me falam. Aí fala, a doutora soltou aquele... Mas não tinha prova. Como que eu vou fazer antes soltar um culpado do que condenar um inocente, não é? Então eu preciso de imagens, de vídeo, enfim, que os comércios coloquem suas câmeras. Aqui, né, o Clube de Diretores Lojistas, que oriente seus associados, que coloquem câmeras nos estabelecimentos, né, porque nós precisamos de provas para uma condenação justa, né? Então, todo esse trabalho aí, nós temos os peritos criminais, fazem um grande trabalho, né, no local de crime, e, enfim, toda uma gama de recursos para que haja a justiça no caso concreto. Até a senhora estava falando sobre isso e eu já fiz a pergunta, porque eu sempre tive curiosidade, assim, de saber realmente como, né, que vocês fazem para garantir isso. E até às vezes se fala, tem muita brecha na lei, né, que é um termo que acaba usando. Então, vamos buscar isso ou aquilo para tentar fazer uma defesa, enfim. E chega ali na parte final, onde vai cair tudo isso para aquela definição final? Juíza. É verdade. Não, eu já tive casos assim de ficar bastante... um caso que chamou bastante atenção aqui da sociedade foi do rapaz estudante de medicina, né? Sim. Que foi lá comigo também. São casos assim que a gente precisa de muita serenidade, iluminação divina e, claro, eu sou obrigada por lei a me ater às provas produzidas nos autos. Nós temos um ditado no mundo jurídico que o que não está nos autos do processo não está no mundo jurídico, no caso, né? Porque, mas eu sei tal coisa, então vai lá falar, se candidate, né? Não, eu sabia tal coisa, se eu não... Então procura o Ministério Público, fala, eu sei que aconteceu assim, 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 eu quero contribuir para esse processo, porque nós dependemos destas provas, né? Até já aconteceu de pessoas humildes que frequentam a nossa igreja me procurar, falar, doutora, lá na minha rua está tendo uma movimentação assim, assim, me parece que eles estão vendendo droga, apesar que agora não é, eu já fiz parte de tráfico aqui, mas agora não faço mais, né? Agora é quinta vara criminal. Mas eu entrei em contato com a promotora, doutora, vê isso aí, enfim, a polícia foi lá verificar, realmente havia uma boca de fumo, como se fala. Então, as pessoas que sabem, que procurem os órgãos competentes, a delegacia, assegurar o sigilo às vezes, né? A participação da população é muito importante, o falar, mas muitas vezes as pessoas têm medo de falar também, né, doutora? Tem medo. É difícil. Doutora, e falando em medo, você, em algum momento, você sentiu medo? Você já chegou a ser ameaçada, né, diante de tantas situações que você teve que passar ali no seu trabalho, né? Já. E como que você... Já aconteceu de um preso, no início da minha carreira, até... A juíza anterior e a promotora sofreram bastante ameaças, pediram proteção policial. Era um mestiço índio e branco, né? A mãe era índia bem, né, vamos dizer, raiz, e o pai era branco. E ele caiu na criminalidade, matou a esposa, a chute e pontapé e tal, e ninguém... assim, ele estava amedrontando todo mundo, inclusive a juíza e a promotora. Nossa. Eu cheguei e tive que fazer o júri dele. Eu fiz o júri, foi condenado e tal. Aí ele fugiu da cadeia e estava me ameaçando com uma pistola. Ele disse que ia queimar minha caminhonete e tal, e foi uma ameaça severa, tanto para mim quanto para o diretor da cadeia. E foi uma história longa, porque ele foi se refugiar em uma ilha, enfim,
mas a gente conseguiu capturá-lo e daí eu mandei para um presídio de melhor segurança. E momentos assim, doutora, já chegou, não sei, como que você lidou com isso? No sentido assim, já chegou a afetar o seu psicológico a ponto de falar, vou deixar de fazer isso, muito perigoso? Não, de jeito nenhum. Não, eu sou bem tranquila quanto a isso. Uhum. Eu faço meu trabalho assim com bastante consciência do que eu estou fazendo, né? Que eu estou fazendo o que é certo. Uma coisa que eu faço, eu aplico as penas justas, as penas que estão no Código Penal, mas eu nunca, por exemplo, numa audiência, desmoralizo, dou lição de moral na pessoa que está ali. Eu nunca uso de palavras de baixo calão contra aquela pessoa. Eu trato bem como meu semelhante, aplico a pena. E assim, foram muito raras as vezes. Assim, posso contar de ameaça forte 3 vezes em 20 anos. Uhum. Né? Mas de forma alguma chegou a abalar a ponto de... Não. Eu sou bem tranquila quanto a isso. Eu confio muito em Deus, né? Foi o Senhor que me colocou. Eu sou juíza pela vontade de Deus. Ele me guardou até aqui e vai continuar guardando, tenho essa certeza. Uhum. Doutora, eu até acho interessante, assim, desse trabalho que você realiza, né, do coração tão generoso que você tem, e de repente totalmente o oposto, uma rotina que você tem de juíza criminal, onde está ali, né, participando do julgamento, e às vezes fala assim, vamos perdoar, mas ao mesmo tempo você tem que tomar uma decisão. Como que é isso, doutora? Explica pra gente, porque parece 2 pontos tão distantes. Uhum. Então, no meu dia a dia, por exemplo, eu sou esposa de pastor, né? Sim. Meu marido é advogado e pastor evangélico. Ele não está mais advogando, deixou, né? E ele é pastor evangélico em uma das igrejas aqui da Grande Sinop. Então, no dia a dia, nós temos a reunião de mulheres, toda semana nos reunimos com as mulheres. Por último, eu estava dando até um curso de trabalhos manuais para elas. Eu estou sabendo. A senhora tem até talentos no artesanato? O hobby, né? Eu faço crochê desde 8 anos de idade. Olha, aprendeu com a mãe? Eu aprendi com uma vizinha. Vizinha? Legal. A irmã de uma amiguinha minha fazia e eu ficava lá olhando, até que eu aprendi. Eu gosto para me distrair. É uma terapia também, não é, doutora? É uma terapia. Por último, a gente tem pouco tempo, mas de vez em quando pega. Aí eu estou dividindo algum conhecimento com elas, né? A gente faz outras atividades. Eu já presidia a USADECER, que é a União das Senhoras da Assembleia de Deus de Sinop região, coordenei, na verdade, a palavra certa, coordenei por 4 anos em torno de 1.800 mulheres a 2.000 mulheres aqui de Sinop, né? Então, nós temos encontros, congressos, ações sociais de várias naturezas, muito bom. Mas assim, eu me vejo assim bem tranquila, uma coisa fortalece a outra, né? A parte espiritual, a gente vê que muitas pessoas que estão no presídio têm familiares na igreja, pessoas que sofrem com isso, e a gente vai trabalhando, né? Trabalhando de um lado, trabalha de outro. Vamos. E, doutora, até assim, até um dos pontos que a igreja também muito trabalha na gente é essa questão do amor ao próximo, do perdão também. E lá na sua mão cai crimes assim que às vezes deixa a sociedade revoltada, né? E a senhora tem que tomar essa decisão de falar, preciso... mas isso é bem claro... Você dividir isso? Isso é muito claro na minha mente. Sim. A Bíblia diz, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, também ceifará, né? A Bíblia fala que nós estamos sujeitos às autoridades.
até fala dos magistrados, que os magistrados não são terror para os que fazem o bem. Pode, né? Mas para aqueles que praticam o mal. Então, eu aplico pena, já apliquei pena de 40 e tantos anos, com muita tranquilidade, porque quem deu causa àquilo foi a própria pessoa, né? Porque são pessoas que são instruídas, não temos selvagens aqui, não temos pessoas alienadas que esses têm o tratamento especial da lei, né? Esses têm, que são raros, mas cometer o crime tem que pagar. Tem que pagar. O perdão divino é para que ele seja salvo no dia final, né? Que ele falecendo, se ele se arrependeu de coração, ele vá para o céu. Mas aqui na terra ele tem que pagar a conta dele, mesmo que ele se converta. Nós temos muitas pessoas que se converteram lá dentro do presídio, e eu creio que a maioria se converteram de verdade, mas não muda em nada a pena deles. A pena continua a mesma. Doutora, você é vista assim uma pessoa bem dura na sua profissão, mas uma pessoa assim com um coração gigantesco diante de um trabalho que você realiza, onde as pessoas têm muita admiração por você. Que bom, toda essa glória parte a Deus. social, a parte na igreja, os projetos, inclusive você trabalha com mulheres, essas palestras, como que elas são, doutora? Qual que é o foco que você tem? Até aproveitando que a gente está no mês das mulheres, né? Então, às vezes nós temos seminários de educação cristã, seminários de liderança, e vez por outra eles me chamam, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, né? Já fui até para o Paraná esses dias, da palestra, e aqui na Grande Sinop as pessoas me chamam nos bairros, cidades adjacentes, né? Para compartilhar a experiência, porque eu sou filha e neta de pastores evangélicos, né? Olha que interessante. Eu sou evangélica desde a minha infância, e a gente sabe, assim, tem um razoável, não vou dizer profundo, mas um razoável conhecimento bíblico, que aliado à minha prática, né, de profissional, a experiência que tudo isso dá, as pessoas querem saber, né? Sim. As pessoas querem ouvir. Sim. Muitas vezes, como que eu passei no concurso, como que me veio isso na cabeça para fazer, né? As pessoas querem saber. E isso realmente chama atenção. É interessante, né, doutora? Porque uma mulher hoje estando a uma função que talvez antigamente seria bem mais difícil. Bem né? mais difícil. Bem mais difícil. Ainda hoje somos menos que os homens, ainda hoje. E ainda mais na vara que a senhora tá, né? Na vara criminal é uma das talvez antigamente, né? A forma para se entrar era bem mais complicado do que atualmente, né, doutora? É verdade. Imagino eu. Doutora, e até gostaria que a senhora compartilhasse um pouquinho conosco, afinal, assim, a senhora já é mãe, é juíza, é da igreja, é avó, é esposa, é uma super mulher, é uma responsabilidade tanto, né? Como que a senhora se sente assim diante de tudo? Eu até imagino, deve ser um grande orgulho, né, para os filhos, chegando uma alegria para os netos também, de falar, nossa, ela é a minha avó. Nesse mês das mulheres, como é que a senhora se sente diante de tudo? Então, eu cozinho, assim, dizem as boas línguas, não vou falar as más, né? Que eu cozinho bem, então os filhos gostam muito da minha comida. Às vezes eu tenho um dia bem exaustivo, assim, aí chega todo mundo animado para comer aquela macarronada à noite, né? Ou outra comida. Mas eu consigo assim, estar disposta a atender essas múltiplas funções, né? Minha filha é médica, minha mais nova, que está fazendo aniversário hoje, quero até homenageá-la aqui. Parabéns para ela. Para a Ana Cláudia. Ela é médica em Boston, né? Ela é psiquiatra, está fazendo
último semestre de especialização em psiquiatria para criança e adolescente. Uau! Ela é minha bebê. Aí ela esteve aqui em janeiro, aí antes já foi mandando a lista de comida que queria, né, relembrar. Minha feijoada, o meu arroz molinho. Assim, a neta chega domingo, vó, vamos fazer cookie. Vamos fazer cookies, né? Aqueles biscoitos assim. Então, é uma alegria. Doutora, você se sente realizada hoje, diante de tudo? Me sinto. Eu, até se você me permite, não sei se o tempo está se esgotando. Fica à vontade. O que acontece? Eu sou do Paraná, né? Nasci numa cidade chamada Peabiru. E quando eu tinha em torno de 5, 6 anos, tinha uma juíza em Peabiru. Peabiru é uma cidadezinha hoje bem pequenininha, deve ter uns 10 mil habitantes, só que já foi a principal comarca do estado. Olha! Claro, sem tirar Curitiba, a maior, né? Sim. Não falando de Curitiba e tal, mas assim, abrangia Campo Mourão, toda aquela região. E tinha uma juíza, que meu pai era vereador, né? Então, ele comentava muito dos feitos da juíza, né? E assim, conforme ele falava, eu mesmo sendo criança, eu pensava, meu Deus, mas uma mulher juíza valente desse jeito, destemida. Aí, porque isso, quantos anos? Sim. 50 anos atrás, aproximadamente, né? Aí eu falei, eu quero ser juíza. Que mulher interessante, que mulher valente, destemida, forte. Ela que te inspirou, doutora? Ela que me inspirou. Eu não a conheci, mas de meu pai comentar do que ela fazia. Surgiu o interesse. Surgiu o interesse. Daí só que a gente, né, eu não sabia o que eu faço para chegar até lá, que curso que tinha que fazer. E passou, aquilo também, nós mudamos, foi crescendo, passou, né? Minha família se mudou para Sinop em 1980, do Paraná para Sinop. Meu pai foi concessionário Ford aqui, tratores, que hoje é a New Holland, Agroamazônia. New Holland. Então, meu pai foi o que trouxe a concessão para Sinop. Em 80, ele anteviu o crescimento da cidade, ele anteviu a produção agrícola, que não existia na época, era só madeireira. Sim. Ele anteviu tudo, e só que, por motivos outros, ele vendeu a sociedade e nós fomos para Juína. Então, com 16 anos, eu fui para Juína, fui a primeira professora do estado de Mato Grosso contratada menor de idade. Eu acho que é a única, que eu tinha 16 anos. Que história, hein? Eu fui contratada porque não havia professores em Juína, nem telefone tinha, imagine professores, né? Formados assim em número suficiente. Eu fui contratada. Até o secretário, na época, Hélio Ponce de Arruda, que determinou minha contratação, autorizou, né? E aí eu me casei e fui para Cuiabá. Depois que eu fui fazer uma faculdade, depois que eu tinha 2 filhos. Olha só! Daí, só que direito, meu marido começou a estudar no ano que nós casamos, ele passou na UFMT. Eu olhava aqueles livros enormes, parecia que não era para mim aquilo, entendeu? Gente, mas como que consegue ler esses livros e tal? E eu queria fazer letras, mas aí eu perdi o vestibular, viajei, perdi a inscrição, fiz para outro curso. Quando eu estava no 4º semestre do outro curso, que eu não estava me identificando, umas amigas falaram que ia fazer direito na UFMT, fazer o vestibular. E eu falei, eu vou fazer também? Eu vou fazer também. Eu tinha... Meu Deus, em 90 eu fiz o vestibular, 1990. Daí, eu passei, só eu que passei do vestibular. Foi acompanhar elas e a doutora que passou. Eu passei na UFMT, que foi assim,
um espanto até para mim, porque eu com 2 crianças não fazia cursinho, nada, fazia 7 anos que tinha terminado o ensino médio, né? E tal, só cuidando de casa. Passei no concurso vestibular da UFMT e depois, por causa de greve, eu terminei outro curso e terminei direito, terminei os 2. Qual é o outro curso? Pedagogia. Olha que interessante. Muito bom o curso de pedagogia, Sim. mas assim, os meios não estão na nossa mão, né, para que seja implementado tantas coisas boas que eles ensinam. Sim. Essa era a minha crítica ao curso. Mas aí fiz direito. Quando eu comecei a fazer direito, foi como se fosse assim, um teatro que se abriu aquela cortina de um mundo maravilhoso, diferente. Como se fosse assim, é isso que eu quero para a minha vida, não é? Sim. Meu Deus, tudo isso aqui é a vida, direito é a vida, né? Sim. É gente que nasce, é gente que morre, é gente que casa, que descasa, né? As relações humanas, é tudo de bom. Daí eu me senti assim no meu mundo mesmo e sempre fui bem e tal, mas falei, eu vou ser advogada, vou ser advogada. Tá bom para mim, e os filhos foram nascendo. Durante a faculdade, eu tive 4 filhos, né? Daí, quando eu comecei a advogar, eu vi que eu não tinha, assim, aquele dom para a advocacia. Meu marido era advogado já, e comecei ajudando ele. Em qual área? Ele era trabalhista. E foi nessa área também que a senhora começou a trabalhar? Eu fiz minha OAB no trabalhista. E ajudava ele e tal, mas aí eu falei, bem, eu não estou me identificando e tal. E outra, nós temos 4 filhos. Eu gostaria de você ficar na advocacia, que é um ramo bom, mas eu quero um salário todo mês. Né? Com 4 filhos, às vezes a gente precisa de uma certeza. Daí eu fui sair para estudar para concurso. Na verdade, o que me despertou para concurso foi uma pregação para concurso de juíza, de juiz no caso, né? Olha, que interessante. Foi uma pregação. Foi um irmão da Polícia Federal lá na nossa igreja e fez uma pregação com base quando Jesus transformou a água em vinho, né? Naquela festa de casamento em Caná da Galileia. Ele falou para os homens encherem os tonéis de água. E água no Oriente Médio é muito difícil. E era muita água para se conseguir. Mas era possível aos homens fazer isso. Só que o milagre da transformação os homens não poderiam fazer. Então, só Jesus poderia. E ele fez. E aí, quando ele pregou essa palavra... Eles não têm mais vinho, Jesus o melhor vinho. Quando ele pregou essa palavra, eu falei, puxa, eu posso acumular todo o conhecimento, eu vou fazer a minha parte, acumulando o conhecimento que precisa. Tanto que eu estudei 5 anos após formada para passar no concurso. Né? Eu vou fazer de tudo, estudava dia e noite, enfim, uma longa história também, que demandaria mais tempo, mas eu vou fazer de tudo para que eu encha minhas vasilhas de água. Mas o milagre quem vai fazer é Deus, de transformar essa água em vinho. Porque passar num concurso com 4 filhos, sem dinheiro para comprar livro quase. Meu marido pastoreando a igreja, já pastoreava naquele tempo, que tem toda a parte social, que se morre alguém, né? O pastor tem que estar. Se nasce alguém, toda doença. Não é só o horário do culto, né? Uma atividade intensa, né? Daí, graças a Deus, logrei êxito em 2004 e tomei posse no dia do aniversário do meu marido, dia 29 de setembro. Era o melhor vinho guardado. Era o melhor vinho. E assim, todas as profissões são dignas. Admiro, né, os profissionais de outras áreas, mas eu me sinto muito à vontade. Eu nasci para ser juíza. Eu creio assim. Muito bom. E doutor, e quando a gente também coloca a nossa vida nas mãos de Deus, cada um com as suas crenças, a sua religião, mas parece que o milagre acontece.
É verdade. Né? A água Quando a se transforma em vinho. Quando a gente... E o melhor. É verdade. Quando a gente descobre para que eu nasci, né? Qual a minha missão? Eu entendo que a minha missão é essa. É uma obra de Deus, porque Deus é o melhor juiz, o mais justo. O justo juiz. Sim. Não o mais, o justo juiz. Mas ele não vai descer aqui para fazer esse trabalho. Ele confiou nas pessoas, né, em algumas pessoas. E assim, é interessante porque você consegue hoje conciliar e levar essa mensagem de um lado, fortalecendo, né, buscando sempre tomar a melhor decisão no trabalho, e do outro lado fazendo esse trabalho até de palestras, enfim, como as mulheres, talvez com mães, enfim, até gostaria que a senhora compartilhasse um pouquinho mais dessas mensagens que você leva, mas de orientar os filhos, do trabalho como mulher, enfim, como é que você aborda talvez o lado do trabalho seu como juíza para a oportunidade que você tem de palestrar a esse grupo com essas atividades sociais? Hoje eu não trabalho mais com infância e juventude, né? Mas já fez muito, mas eu né, já doutora? já passei por São Félix do Araguaia, já passei por Juína, Juara, a gente fazia tudo, né? Sim. Então, a gente vê o desenrolar, assim, do adolescente infrator, como se desenvolve esse processo, assim. E eu alerto muito as mães para que se aproximem de seus filhos, que deem todo o amor, toda a atenção, mesmo trabalhando fora, que verifique como que está sendo a vida do seu filho, que acudam enquanto há tempo uma situação, né? Se ele errou em alguma coisa, procure orientar, procure melhorar, porque é tão difícil assim ver mães sofrendo, já idosas, né? Pessoas que deveriam estar descansadas e indo para os presídios. Não que tudo que acontece é falta de atenção, mas assim, no máximo que a pessoa puder dar atenção ao seu filho, educação no sentido de amor também, carinho, presença, né? Aquela interação mãe e filho, pai e filha. Toda essa orientação que eu dou para as irmãs, A base familiar, a base a importância familiar, de uma base familiar, né? ensinar os fundamentos bíblicos, né? Tirar tempo com o filho. Hoje as mães são muito atribuladas no sentido de ter que trabalhar também, né? Sim. Muitas são chefes de família. Então, eu oriento nesse sentido de como ser uma mãe presente, mesmo com toda essa gama de atividades, né, hoje em dia. E assim, com base em histórias bíblicas também, a gente fala, eu e meu marido damos palestra para casais, vários encontros de casais. Muito bom. Às vezes eu fico só com as mulheres, na maioria das vezes o meu marido vai para uma sala separada com os homens e eu fico com as mulheres, e aí a gente tem mais intimidade, vamos dizer assim. Sim. Não sei, elas podem se abrir mais, elas podem ficar mais à vontade para falar de seus problemas íntimos só com as mulheres, e a gente orienta também. Várias atividades. Eu dou palestra para jovens, adolescentes, na igreja, né? Conto minha história, porque, às vezes, a maioria das autoridades, se são cristãs, às vezes foram depois de adulta. Eu não, eu sou desde criança. Sim, veio de família, né? Com os pais que já eram ali da igreja, pastor, né? Então eu já participei do grupo das crianças da igreja, dos jovens e adolescentes. Então toda a experiência que eu trago junto também com a área profissional, com a conciliação no estudo. Porque muitas vezes se propagou nas igrejas que o ensino secular poderia desviar a cabeça da pessoa, poderia introduzir ideias diferentes, tirá-las da igreja. Eu desmistifico isso também. Nós podemos ser cristãos autênticos,
mas desenvolver uma atividade, se intelectualizar, se aculturar, né? Com certeza. Então, e você é um grande exemplo, acredito, para eles, né? A admiração é gigantesca, doutora. Agora eu estou entendendo um pouquinho mais, né? Eu nunca tive a oportunidade de conversar com você assim, e hoje a gente entende, né, o que o pessoal comenta, a tamanha admiração que eles têm por você. Então, é interessante que as pessoas pegam meu número de telefone, às vezes nos grupos da igreja, e assim, eu fico com pena de falar, eu não vou te responder isso. Eu nunca faço isso. Se eu não posso fazer, porque às vezes eles querem que eu faça serviço de advogado, que eu dê consulta, né? Aconteceu isso e isso, vendeu o carro, não pagou, ou aconteceu tal coisa, o que a senhora fala e tal, uma mãe desesperada, né? Eu falo assim, olha, o que eu posso orientar? Você procura a defensoria pública, você tem direito, procura, conta a tua história, tudo que você contou para mim, conta para o defensor ou para o promotor, né? Às vezes as pessoas vão um pouquinho além, eu falo, não, eu sou proibida por lei, não posso agir no teu caso, o juiz é provocado, o juiz, e eu só trabalho na área criminal, mas eu me sinto assim, no dever de compartilhar o mínimo, né, que eu sei para aquelas pessoas, compartilhar pelo menos o caminho por onde elas devem seguir, né? Uma vez me chamou a atenção uma mãe que queria falar comigo pessoalmente. Aí eu sou bastante, né, porque atrás de uma mãe, às vezes tem um filho que não tem a mesma mentalidade da mãe. Eu não vou me encontrar com essa mãe em qualquer lugar, né? Aí marcamos no grande templo, ali da nossa igreja, em frente ao shopping, né? Eu vi que ela estava muito aflita, ela compareceu com a sua filha, dizendo do filho que foi condenado já com trânsito em julgado. O que é trânsito em julgado? Quando se esgotam todas as possibilidades de recurso, que bateu o martelo definitivamente tem que cumprir aquela pena. E era uma pena alta. E a mulher, ela estava simplesmente transtornada. Ela nem ouvia direito, ela estava transtornada, sabe? Aí eu falei, irmã fulana, não lembro o nome dela. Olha, a senhora orou para que Deus transformasse teu filho, não é? A senhora orou. E o único jeito que Deus achou foi colocá-lo atrás das grades, porque aqui fora talvez ele podia ter sido morto já. A senhora não quer que ele se salve, que ele vá para o céu? Ele não deu ouvidos a outras advertências, a outros sinais. Ele esperou chegar nesse ponto de levar essa pena desse tamanho. Então deixa ele cumprir a pena. A pena é para ele, não é para a senhora. Descansa o seu coração. Você fez tudo que podia. Descansa, porque se a senhora ficar assim, não vai mudar em nada a pena dele, nada. Eu não posso mudar em nada. Eu nem lembro se fui eu que dei a pena também, não lembro, mas assim, eu não posso mudar, porque já esgotou todo tipo de recurso. Ninguém pode mudar. E se a senhora continuar assim, a senhora vai ficar doente e vai acabar se acabando aí de tristeza. Então, a senhora descansa no Senhor, ore por ele, para o Senhor guardar ele lá e deixa ele cumprir pelos atos dele. Então, às vezes, eu tenho que falar duramente com a pessoa, né, para ela entender como funcionam as coisas. Não são assim, né? Tem regras. Certeza. Tem regras tanto no mundo material, físico, como espiritual. Com certeza. Doutora, nós já estamos com quase 1 hora de conversa aqui. E se deixar, vai longe. Mas antes da gente finalizar aqui, até gostaria que a senhora falasse um pouquinho. Foi em 2017, a senhora foi juíza, diretora também. É um cargo super diferenciado, né? Como que a senhora se sente também de ter todo esse reconhecimento, né, por parte do seu trabalho? O juiz diretor, ele é indicado pelo presidente do tribunal, né? Um juiz que, além de
de desempenhar as funções que ele desempenha normalmente na sua vara, Sim. ele vai fazer o papel de administrador do fórum, né? Então, por exemplo, toda a comunicação externa dos outros órgãos institucionais, né? Aqui em Sinop ou em qualquer outra comarca se fala com o diretor do fórum. É a administração. Por exemplo, um telhado deu problema, tem que consertar. Questão dos terceirizados, questão dos cartórios. O juiz diretor, ele é corregedor dos cartórios de ofício, do primeiro ofício, segundo ofício, os cartórios de registros, né? Sim. Civis e de notas, enfim, tabelionato. O juiz diretor, ele comanda toda essa parte. E, então, com certeza, é uma função de honra, né? Eu exerci, normalmente, o juiz exerce por 2 anos, depois passa para outro colega, e assim a gente vai caminhando. Hoje é o Kleber, Dr. Kleber, que é o diretor do fórum aqui de Sinop. Doutora, eu nem sei se eu te pergunto assim, se hoje a senhora tem algum sonho a mais dentro da profissão ou se você já está totalmente realizada? Vou fazer as 2 perguntas em uma. O que nós temos, né? Era um sonho ser juíza, né? Você chegou lá. Eu estou assim, muito realizada. Por enquanto, não penso em me aposentar. Nós temos os juízes dos tribunais superiores, né? Então, por exemplo, toda decisão minha está sujeita à revisão por um grupo de juízes, agora 39 magistrados que a gente se chama de desembargadores. São como se fossem juízes mais experientes, juízes que revisam as decisões dos juízes das comarcas. Sim. Então, é claro, é um sonho para todo juiz ser um juiz desembargador, né? Que é um reconhecimento, quem sabe até no final da carreira, pelo trabalho prestado. Mas, assim, são vagas bastante limitadas e é um sonho bem distante, mas não deixa de ser um sonho. E o que é preciso para ter essa mudança? É nomeado ou precisa de mais um estudo? Fazer algum tipo de seleção? Como é que funciona, doutora? Essa subida ao tribunal pode se dar por merecimento ou antiguidade. Então, sim. conforme o juiz se torna antigo, né, na carreira e queira, por exemplo, a gente tem que se inscrever para ser. Aí, fazendo a inscrição, encaminha os requisitos que eles pedem, né? Por exemplo, prova de atualização na carreira. Entendi. De cursos que fez, de atualização profissional, decisões que prolatamos. Eles olham toda a ficha funcional, todo o histórico, o que a gente, né, como que foi a nossa vida aqui. Sim. Isso é por merecimento. E por antiguidade, os juízes mais antigos da carreira. Eu, por exemplo, nunca me inscrevi. Por isso que eu falo que é um sonho bem remoto, assim, porque eu já acho bastante para mim ser juíza aqui, porque, não sei, eu gosto de ser juíza, né? A COCA, a gente fala, né? Sim. O juiz superior é a de quem? Mas, assim, não descarto também, num outro momento da minha vida, né? Quem sabe eu me inscreva. Não me inscrevi ainda, nenhuma vez. Agora nós tivemos, né, vários que subiram, surgiram vagas. Foi aumentado, na verdade. Muito tempo passou-se com 30 vagas só. Aumentaram para 39 o número de vagas no Tribunal de Justiça, então houve essa movimentação. E aí o juiz também vai até 75 anos. Com 75 anos se aposenta compulsoriamente. Por lei, ele tem que se aposentar. E, doutora, agora esse mês e os próximos devem ser bastante intensos, né, de trabalho. Sim, nós vamos ter longas temporadas de júri para colocar os crimes contra a vida em dia, né? Até a senhora já falou sobre isso, mas eu gostaria que, até recebi uma pergunta aqui, o pessoal perguntando como que é o processo para ser jurado, como que a população pode participar.
Nós temos o jurado compulsório, né? Uhum. Que é esse que é chamado para ser, e é obrigatório Que é comparecer. o que a senhora explicou antes. Que eu expliquei antes. Isso. E nós temos o jurado voluntário, que é aquele que quer, que é tudo de bom. Ah. Porque aquele que quer ser jurado, dificilmente ele vai pedir dispensa, né? Então, e nós precisamos de um número mínimo de comparecimento para instalar a sessão. Por exemplo, eu tenho que escolher 7. Se tiver menos de 15, eu não posso nem instalar a sessão. Então, eu preciso. Entendi. Então, o jurado, a pessoa que quiser ser jurada, vai na primeira vara criminal, fala com a Lucilene, ela anota o nome, a gente vai fazer a pesquisa, se preenche os requisitos, né? Tem que ser um cidadão que não tenha ficha criminal, né? Sim. Que traga problemas, porque ele vai julgar alguém que está... Tem alguns critérios também, tem os né, critérios. para poder participar. A partir de 18 anos, né? E, doutora, tem bastante casos agora que irão para esses meses? Tem, porque o que acontece? Na época da pandemia, nós ficamos em torno de 2 anos sem realizar, porque a gente não podia se reunir, entendeu? E aí, então, porque os crimes continuam, e a gente ficou um tempão sem um déficit tremendo aí. Então, nós estamos com em torno de 40 a 50 julgamentos pendentes. Mas, se Deus quiser, esse ano a gente estamos fazendo mutirões e tudo. Sim, bastante trabalho pela frente. Doutora, eu te agradeço imensamente por você ter vindo aqui, compartilhado um pouquinho sobre você, o seu trabalho na sociedade, desde um trabalho social que você faz, que ajuda muitas pessoas, o seu trabalho como juíza, e ter compartilhado, né, o seu dia a dia, um pouco da sua rotina, a sua profissão. Nesse mês muito especial, a gente gostou muito de ter te conhecido pessoalmente, né? Nesse mês da mulher, eu te agradeço por ter vindo aqui na CDL, e as portas daqui estão sempre abertas para você. Obrigada. Para mim é um grande prazer estar aqui contando um pouquinho, compartilhando. Como vocês viram, eu sou boa de conversa, né? E assim, eu vejo uma oportunidade de esclarecer as pessoas, Com né? certeza. As pessoas, assim, às vezes teve um tempo que o juiz era encastelado, né? Não conversava com a sociedade, ficava aquele mistério, né? Hoje em dia não, a gente tem esses meios de comunicação para levar conhecimento às pessoas, né? Nosso dia a dia, nosso trabalho, é um prazer. Ok, muito obrigada. E eu e você temos o nosso próximo encontro aqui no podcast da CDL. Eu vou te esperar. Tchau, tchau.